O sionismo cometeu uma série de nefastos crimes de guerra nos últimos dias. Palestinos que buscavam ajuda em Gaza foram baleados principalmente na cabeça, no peito e nas costas pelas forças israelenses. Veja só a covardia. E abrem fogo contra as multidões, de acordo com médicos estrangeiros voluntariados operando no enclave. Quem informa isso é o Washington Post, monopólio de imprensa Yankee, nesta segunda-feira. No mesmo dia, 6 jornalistas palestinos, entre eles Anas al-Sharif e Mohamed Qarqeya, foram mortos em um bombardeio israelense que atingiu uma tenda de jornalistas perto do hospital. Quem informa isso é o monopólio de imprensa Al Jazeera, citando o diretor do complexo médico Al-Shifa. Paralelamente, mais 5 palestinos, incluindo uma criança, morreram de desnutrição nas últimas 24 horas em meio ao bloqueio israelense da faixa de Gaza. Quem anunciou foi o Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Isso eleva o número total de mortes relacionadas à fome para 222, incluindo 101 crianças desde outubro de 2023, de acordo com o Ministério da Saúde. E relembro que a Palestina já está no 5º estágio de fome, em que os danos podem ser irreversíveis à saúde e o número de pessoas em situação gravíssima só aumenta dia após dia. São casos absurdos que a gente tem. Pega o nível da vilanidade, né, de Israel. Você cerca um território, bombardeia a integralidade desse território, forçando as pessoas ao deslocamento forçado, impede a entrada de comida nesse território, força, assim, as pessoas a morrerem de fome e cria centros de distribuição de comida. Só que quando as pessoas vão nesses centros de distribuição de comida, você fuzila essas pessoas. Esse é o cenário da faixa de Gaza atualmente, esse é o nível a que se chegou, a crueldade do sionismo e das potências imperialistas que apoiam a entidade sionista. A gente tem dados aqui que fala que mais de 1.800 palestinos foram assassinados e 13.021 ficaram feridos em ou perto de pontos de distribuição de ajuda administrados pela Fundação Humanitária de Gaza, né? Ou pela chamada Fundação Humanitária de Gaza, que é a GHF na sigla em inglês, apoiada pelos Estados Unidos e Israel. Esses números são somente desde o final de maio. Aí tem uma fisioterapeuta voluntária irlandesa que ela, comentando ao Al Jazeera, se eu não me engano, ela disse assim: se o centro de distribuição de alimentos abre às 6 horas da manhã, o evento de vítimas em massa começa às 4h30. Se abre ao meio-dia, os feridos começam por volta de 10 horas da manhã, ou seja, quase sempre 2 horas, 2h30 antes do centro de distribuição abrir, esses soldados, esses mercenários já começam a disparar contra as pessoas. Essa voluntária, ela trabalhou numa clínica do Crescente Vermelho no sul de Gaza durante as primeiras 5 semanas de operação da GHF, né, da Fundação Humanitária de Gaza. Ela disse que muitos de seus pacientes foram baleados nas pernas e braços e alguns nas costas. E a gente lembra aqui que esse mecanismo de ajuda, né, entre aspas, distribuído pela GHF já foi condenada por várias organizações como armadilhas mortais. A Médicos Sem Fronteiras já descreveu o programa de ajuda como um assassinato orquestrado e desumanização e escreveu um relatório de 26 páginas chamado Isso Não É Ajuda. Isso é assassinato orquestrado. A Médicos Sem Fronteiras afirmou que uma análise de dados médicos, depoimentos de pacientes e depoimentos médicos em primeira mão de 2 clínicas da Médicos Sem Fronteiras em Gaza aponta para a violência direcionada e indiscriminada por parte das forças israelenses e contratados privados norte-americanos contra palestinos famintos em locais de ajuda administrado pela GHF. Esses contratados privados são, no caso, mercenários. Inclusive, tem aquele vídeo odioso que foi divulgado desses mercenários atirando mesmo contra as pessoas num centro de distribuição. E eles até comemoram, né? Eles falam assim, hell yeah, acho que você acertou e não sei o quê. Começa a comemorar entre si terem acertado um ou outro palestino, né? Cada um deles. A Médicos Sem Fronteiras disse também que suas equipes estavam mentalmente preparadas para responder ao conflito, mas não aos civis
mortos e mutilados enquanto buscavam ajuda. Eles não estavam preparados para tratar palestinos famintos e desarmados que haviam sido abatidos a tiros, como se fossem animais, muitas vezes enquanto estavam confinados em áreas com portões de metal. Os dados médicos são claros. Isso não é ajuda, é assassinato orquestrado. Isso é o que a gente tem na faixa de Gaza, cometido por Israel, cometido pela entidade sionista. E aí imagina isso. De fato, esfomear uma população, criar um centro de distribuição de comida para essas pessoas, e assim que elas chegam lá, e tem centros que são assim, são jaulas, né, que essas pessoas entram, você fuzila essas pessoas nas pernas, nos braços, nas costas. É, sim, uma situação absurda, repugnante, né, que a gente vê na faixa de Gaza, que a gente vê os crimes do Estado sionista. E aí teve agora esse caso absurdo também do assassinato de 6 jornalistas pelo bombardeio em uma tenda de imprensa. Né? O que mais repercutiu foi o assassinato do Al-Sharif, né, porque ele era um jornalista muito famoso. Ele era do campo de refugiados de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, uma área foi repetidamente alvo de tanques, aviões de guerra e drones israelenses, e ele era formado pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Al-Aqsa, no centro de Gaza. Ele trabalhou pelo Al Jazeera e se especializou em reportagens de rádio e televisão. Em 2018, ele recebeu o prêmio de melhor jovem jornalista da Palestina pelas reportagens sobre a faixa de Gaza, e ao longo dos anos, ele e a sua família se tornaram alvos frequentes de ameaças e intimidações israelenses. Ele já havia sobrevivido a diversas ameaças das forças israelenses, incluindo telefonemas ordenando para que ele interrompesse a sua cobertura. Em dezembro de 2023, o pai dele, de 90 anos, foi assassinado em um bombardeio. E esse ano, o Al-Sharif disse ao Comitê de Proteção de Jornalistas, o CPJ, que ele estava sofrendo uma ameaça real e descreveu como parte de uma tentativa de assassiná-lo moralmente antes de matá-lo fisicamente. Ele disse assim: tudo isso está acontecendo porque minha cobertura dos crimes da ocupação israelense na faixa de Gaza os prejudica e mancha sua imagem no mundo. Eles me acusam de ser terrorista porque a ocupação quer me assassinar moralmente. Essas ameaças constituem uma clara incitação e uma tentativa de assassinar minha voz, seja por meio de bombardeios ou de distorção moral. No entanto, não deixarei de transmitir a verdade. Essa foi uma das últimas mensagens dele antes de ser assassinado. E aí, o que algumas pessoas em Gaza estão denunciando? Como o diretor do hospital Al-Shifa, Dr. Muhammad Abu Salmiya. Ele denuncia que esse assassinato dos jornalistas é, na verdade, uma preparação para um massacre ainda maior na faixa de Gaza. Ele denuncia que o número de jornalistas assassinados, e a gente remarca aqui, que o número de jornalistas assassinados em Gaza supera o de jornalistas assassinados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que somados, exatamente. Acho que a gente pega individualmente a Segunda Guerra Mundial, é o dobro ou o triplo, né? E passa o das Primeira e Segunda Guerra Mundial somados. Ou seja, o que todos os países envolvidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial mataram de jornalistas não dá o que Israel sozinho matou de jornalistas em Gaza, né? E aí o que essas pessoas denunciam é que isso faz parte de um plano mesmo. Para quê? Para calar a cobertura progressista do genocídio em Gaza e assim Israel continuar a cometer o genocídio e conseguir cometer o genocídio sem tantas denúncias, né? O Dr. Muhammad Abu Salmiya, do Hospital Al-Shifa, ele diz: tememos morrer e ninguém saberá de nós. O assassinato de jornalistas por Israel indica que está planejando algo grandioso para a cidade de Gaza. Grandioso, ele diz, em termos de massacre, né? É isso que tememos, que a ocupação esteja se preparando para um grande massacre em Gaza, mas dessa vez sem transmissão em som ou imagem. Querem matar e deslocar o maior número possível de palestinos na cidade de Gaza, mas dessa vez sem as vozes de Anas, Muhammad, Al Jazeera e todos os canais de satélite, denuncia o diretor do hospital, né? Então isso faz parte, é algo muito grave, né? Que é a censura por meio do assassinato. É isso que Israel está cometendo na faixa de Gaza. E por isso que é obrigatório, é mandatório, é urgente, é para ontem que Israel sofra um isolamento ainda maior do ponto de vista internacional, né? E na faixa de Gaza, as organizações de resistência continuem respondendo aos invasores,
mas que fora da faixa de Gaza e fora da Palestina, as massas populares elevem a sua condenação ao Estado sionista de Israel, à entidade sionista, e elevem sua condenação também aos governos e às grandes empresas que mantêm relações com a entidade sionista e os seus agentes. Uma denúncia gravíssima e urgente de hoje é que o Pedro Bial, da Rede Globo, ele está hoje entrevistando o porta-voz das forças de ocupação israelense, Rafael Rosenzagen, aqui no Rio de Janeiro. No Shopping da Gávea, às 7 horas, quem tiver aí no Rio de Janeiro, quiser ir lá, Teatro Clara Nunes. A entrevista vai ser lá. Inclusive, o Comitê de Solidariedade à Palestina aqui do Rio de Janeiro vai estar presente. Mas olha só o nível. Em meio a essa barbárie, em meio a esse genocídio terrível, um porta-voz da Rede Globo, né, que é o Pedro Bial, um chamado jornalista, né? Um chamado jornalista vai entrevistar um porta-voz das Forças de Defesa de Israel. É o único porta-voz brasileiro, né, o Rafael Rosenzagen, não sei exatamente como pronuncia. Ele é brasileiro israelense e ele está sendo entrevistado hoje, vai ser, né, daqui a pouco, pelo Pedro. Isso é absurdo, né? É como se em 1944, 1945, no ápice do extermínio, no ápice do Holocausto, de judeus, de negros, de comunistas, de ciganos, todos que foram perseguidos pela besta nazista, um jornalista brasileiro decidisse entrevistar um porta-voz do exército nazista. Seria algo intolerável e inaceitável, né? Recebê-lo aqui no Teatro Clara Nunes para uma conversa, saudar, absolutamente inaceitável. Então esse rapaz aqui, primeiro que ele não tinha nem que ser permitido mais de entrar no Brasil, entendeu? Ele é brasileiro israelense, que a cidadania brasileira dele seja cancelada e que ele, entendeu? Viva lá. Ora, e seja expulso do país, entendeu? Fala, meu amigo, você faz parte da maior organização terrorista do mundo, a organização com mais crimes de guerra nas costas, e sua entrada no país está vetada. E que potencialmente estavam interferindo diretamente no judiciário brasileiro. Interferiram, é fato, né? Mas podem ter entrado com táticas de espionagem em sistemas restritos do judiciário brasileiro, no caso do Yuval Wagdani, que recebeu apoio do Mossad diretamente, recebeu uma ligação do Mossad para que fugisse do Brasil antes de seu julgamento. Vai dizer que o porta-voz do Exército não está relacionado com isso? Você tem que pelo menos cogitar essa possibilidade. Investigar a fundo. Foi inaceitável. Entendeu? Rede Globo tinha que ser punida por uma cobertura como essa, por uma entrevista como essa, amplamente rechaçada, né? E é muito salutar que o Comitê de Solidariedade à Palestina aqui do Rio de Janeiro esteja lá presente hoje para mostrar que um sujeito como esse não é bem-vindo em território nacional, e que uma cobertura de imprensa como essa não é aceita pelo povo brasileiro, e que os magnatas da Rede Globo não tenham um segundo de paz que seja por estar corroborando com o assassinato daqueles que eles chamam de colegas de profissão. Os jornalistas da Globo lá chamam de os colegas de profissão. Nada a ver, né? Colegas de profissão que os senhores da Rede Globo são coniventes com o assassinato, com o massacre, e que fazem questão de dar voz àqueles por trás do assassinato, desses mais de 230 jornalistas assassinados em Gaza. Então, assim, é absurdo mesmo, e algo tem que ser feito em relação a isso. Pois é. Nisso aí, na verdade, eles não mentem. São colegas de profissão mesmo. A profissão sendo lamber as botas de qualquer um que ataque o povo, qualquer povo que seja. A Rede Globo, historicamente relacionada só com o que há de mais podre na política nacional, defendendo o que há de mais podre na política internacional, são os arautos do sionismo no Brasil. Quantas notícias você viu na Globo, qualquer um nessa live viu da Globo, defendendo o povo palestino, denunciando por mínimo que seja o genocídio de forma contundente. É revoltante. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.